Olá, aluno, tudo bem? Vamos para a segunda parte do diagnóstico do aparelho que chega na sua bancada, mas não está ligando. Na aula de hoje, nós vamos usar a fonte de bancada e nós também utilizaremos o multímetro. Você já viu que o primeiro passo desse checklist todo é olhar a bateria, verificar se ela está na voltagem ideal, que nós estipulamos como 3,7 volts. Se estiver abaixo disso, então você vai fazer a ativação dessa bateria, colocando as pontas de prova na fonte de bancada e colocando também nos polos da bateria. Você vai esperar um tempo até retestar com o multímetro no 20 volts contínuo e verificar se chegou no esperado. Mas e quando isso não resolve o problema, o celular continua não ligando? Então, nós vamos para o segundo teste, que vai ser o teste direto da placa do aparelho. Como que você vai fazer isso? É também com a fonte. Mas quais os procedimentos e como diagnosticar os resultados que nós teremos? Então, fique ligado para aprender mais. Estamos aprendendo a testar o celular em casos de que ele não está ligando, aparentemente não está funcionando. Então, sempre vou recapitular com você que a primeira coisa que a gente faz é testar a bateria com o multímetro. Você coloca o multímetro na escala de 20 volts contínuos e testa nos polos positivo e negativo da bateria. Você mede a quantidade de energia que tem armazenada. Se estiver abaixo do número de segurança, que é 3,7, você dá um choque na bateria, você ativa ela através da fonte. E aí você coloca no celular novamente, liga ele ou carrega ele e vê se funciona. Mas caso a bateria não resolva, você deu o choque e não mudou nada, ou até mesmo a bateria estava boa desde o princípio, então o celular não está ligando, o que você pode fazer? Agora a gente vai diagnosticar, porque pode ser outros dois problemas. Estamos com o mesmo celular que nós utilizamos para testar a bateria, a gente aprendeu os testes da bateria com ele. Percebemos que após dar o choque nela, o celular ligou, saiu o som, só que a gente percebeu que tem um problema que nós temos que resolver, que é a falta dos botões. Inclusive vai ser bem difícil de encontrar um botão semelhante por causa da marca, que é difícil reposição de peça. E o celular saiu o som na hora de ligar, só que não mostrou nada na tela, então o problema também é a frontal. Mas o importante é que nós sabemos que ele funciona, que ele está ligando, porque agora nós vamos utilizar ele para testar a placa dele na fonte e você vai ver como diagnosticar se o celular está bom ou não pela fonte, mesmo você nem olhando para a tela, vai ser este caso aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é chegar na bateria do celular. E nós estamos trabalhando inicialmente com celulares que são relativamente fáceis de chegar até na sua bateria. Você já deve ter percebido que eu estou com a luva antistática. Já falei com vocês que é difícil a sensibilidade dela, mas o objetivo aqui é mostrar que você pode sim utilizá-la, só que em determinados serviços, por exemplo, eu estou fazendo um serviço aqui externo ao celular, então não preciso de tanta sensibilidade na minha mão, então isso não vai gerar prejuízo. O objetivo então é justamente mostrar o maior número possível de equipamentos. Outra observação também é que pelo serviço estar sendo externo, não é estritamente necessário a utilização da pulseira antistática também. A partir do momento que você trabalha com a placa do aparelho, aí é obrigatório na sua bancada. Mas vou tirar aqui a bateria. Já fizemos a ativação dela. Só que o objetivo agora é o quê? Digamos que a bateria ela está perfeita, mas o celular ainda assim não liga. Então, o que você vai fazer? Você vai testar a placa dele, você vai substituir a bateria pela fonte. Como que você vai fazer isso? Nesse celular existem 3 contatos que é justamente onde que a bateria se encosta. Eu tenho
o positivo, eu tenho o negativo e eu tenho os contatos de apoio desses polos. Inclusive o padrão dos celulares é você encontrar com 4 contatinhos geralmente. Mas se eu sei que um é positivo e outro negativo, eu tenho que conferir a posição deles. Como é que eu vou conferir? Com a bateria. Nesse caso aqui, eu sei que aqui tem um sinal de negativo, então o primeiro contato do lado de fora é o negativo e o terceiro contato do lado de dentro é o positivo. Lembrando vocês, normalmente o padrão é até o contrário, então sempre observa a posição da bateria. Com as pontas de prova da fonte, nós vamos substituir a bateria. Então, o polo positivo dessa ponta de prova eu vou enganchar no contato positivo e o negativo no contato negativo. E aí eu vou conectar essa ponta de prova na fonte, colocar a voltagem correta, ideal, e ligar o celular. Mesmo que a tela não funcione, eu consigo ver pela fonte de bancada se o celular está ligado ou não. E se ele não estiver ligado, através de uma interpretação que a gente vai aprender agora, nós conseguimos diagnosticar o possível problema. Então, vamos lá, a gente vai conectar cada polo no seu contato. Após conectar as pontas de prova nos polos corretos, agora o ideal é que você ligue a fonte sem estar conectado ainda as pontas nela. Isso é obrigatório, isso é seríssimo, porque vai te prevenir de levar muitos prejuízos. Então o que eu vou fazer? Eu não vou conectar estes polos antes de ligar a fonte. Então as pontas de prova só vão ser conectadas depois. Eu vou ligar a fonte, por quê? Porque eu vou verificar a voltagem que está configurado nela. Aqui no caso está 4.7, já estaria dando uma sobrecarga na placa do aparelho e danificaria o mesmo. Nós já aprendemos na aula passada que a voltagem ideal, a voltagem que o aparelho pede, de acordo com o que está escrito nas baterias, é 3.7 volts. Então, antes de conectar, eu vou configurar esta voltagem para o necessário. A amperagem, a corrente, eu deixo no máximo, ela vai se zerar porque eu ainda não estou consumindo nada. Mas esse visor vai ser muito necessário depois que você começar o processo. Uma vez que você colocou já a voltagem no número correto, você vai desligar a fonte e aí sim conectar os polos. É muito importante que você siga esse padrão, essa sequência de colocar os contatos primeiro no celular, com as pontas de prova desconectadas, configurar a voltagem, desligar a fonte e depois colocar as pontas. Porque dessa forma não vai acontecer de você encostar os dois polos ali no celular, de passar um curto-circuito para a placa. Mas perfeito, já conectei, vou ligar a fonte. Você tem que analisar que aqui tem que estar zerado a amperagem, a corrente, porque não está consumindo nada, o celular está desligado. Depois que você conectar tanto no celular, tanto na fonte e já tiver configurado a voltagem no número correto, agora você vai ligar o aparelho pressionando o botão de Power. Existem duas marcas específicas no mercado, das mais conhecidas, que nem todos os aparelhos não é garantido que vai aceitar o teste pela fonte. Quais marcas são essas? A LG e justamente a Blue, que é este caso aqui. O nosso primeiro caso, então, é apresentar a você um celular que o teste de fonte não é confiável. Então vamos ver como você reconheceria isso. Vamos fazer o processo padrão, que é ligar o aparelho, pressionando o botão de Power. O consumo de corrente, ele já se apresenta aqui, e quando eu soltar, ele zerou. Olha só, o que acontece? Assim que eu ligo o celular, ele começa a consumir corrente, porque ele está ligado, então está consumindo agora energia. Se eu solto, essa corrente ela tem que continuar a ser consumida, até porque quando você solta o botão de ligado do celular, ele continua ligado. Não é o caso do Blue.
este blue específico, depois que você solta aqui na fonte apenas, ele tem a sua corrente, ele ainda pega a corrente durante um tempo e ele zera, e ele se zera sozinho. O que isso quer dizer? Aí tem duas opções: ou o celular realmente está com problema, ou é o caso que eu já avisei a vocês, que é o Blue e da LG. Eu sei que esse celular não está com problema, por quê? Porque nós já temos um choque na bateria, já ligamos ele e ele sai som ao ligar. Eu sei que o problema dele está só na tela. Só que se você então vai fazer um teste, não sabe se ele está funcionando ou não, e acontecer isso, como você vai fazer o teste? Aí vai ter que ser manual mesmo. Você vai ter que dar um choque na bateria, você vai ter que ligar, ver se sai algum som. Normalmente esses celulares que não ligam pela fonte, saem sons ao iniciar. Ou, em último caso, você tem que verificar se a bateria de fato está acima de 3,7 e achar uma outra tela. Se ele não estiver ligando nem com essa bateria, você tem que achar uma outra tela do mesmo modelo e testar com essa tela que você sabe que está funcionando. Porque se o celular não está ligando, são três opções: ou é a bateria, ou está ligando e não está mostrando nada na tela, ou a placa está condenada. Então, você sabe que a bateria está boa, sabe que a tela está boa, se ele não der nada, você vai saber que é a placa. Neste caso, então, da Blue. Agora vamos ver também um aparelho que está funcionando. Como que você descobriria por aqui? E depois vamos aprender também a como testar o LG. Vou pegar um outro aparelho que está funcionando, que é o caso 2. Próximo caso, agora um celular que funciona. Você vai aprender a verificar, mesmo se você não olhar para a tela, apenas pela fonte, se ele está ligado ou não. Aqui da Samsung, que é a marca que domina o mercado de aparelhos Android hoje. Vou retirar a bateria. Independente se a bateria está com a carga cheia ou não, já vou só verificar os polos. Na bateria está escrito que o positivo é o primeiro do lado de fora e o negativo é o terceiro do lado de dentro. Lembrando que com a fonte desligada e os cabos desconectados, você agora vai conectar as pontas de prova nos locais corretos, sem nenhuma dificuldade. Após isso, você vai ligar a fonte, certificar que está no 3,7 de fato, desligar a fonte para ter mais segurança e conectar as pontas de prova. Vou ligar a fonte de bancada agora e já posso ligar o celular. Como você viu no caso do primeiro celular, quando você aperta tem que dar um consumo de corrente e quando você solta essa corrente ela tem que continuar viva, você não pode soltar ela ser zerada, né? Nesse caso, essa corrente ela não está estática, isso é bom, isso é ruim. Nós vamos ver. O primeiro estudo chegou aqui já a 1 ampere completo. E aqui no celular, olha só, está ligado já. O seu aparelho ele está funcionando. O que isso quer dizer? Se o aparelho está ligado, a amperagem, a corrente está oscilando. Ela está oscilando sem nenhuma luz piscando, porque se essa luz, o CC, estiver ligada é curto-circuito. Então, no caso, mesmo se você não estiver olhando para o celular, se você ligou pela fonte, a corrente está oscilando, o celular está ligado. Olha só. Eu vou desligar a tela, vou apertar uma vez só e a tela vai desligar. A corrente ela vai cair. Ó, caiu bastante. Vou ligar a tela de novo, a corrente subiu. Vou desligar, a corrente deu uma queda. Olha só. Por quê? Por que ela fica oscilando? Quando você liga o celular, ele abre uma infinidade de tarefas, uma infinidade de funções. Isso faz o consumo também variar.
Então está abrindo aqui, está procurando rede, cada pixel desse está sendo calculado, o teclado, tenho aqui, por exemplo, aplicativos que estão abertos em segundo plano. Então, de fato, vai ser consumido de forma oscilatória. Então, repetindo, vou deixar o celular aqui, vou desligar novamente a fonte, vou ligar o celular e ele já está oscilando. Eu não estou olhando para a tela, mas eu sei que ele está ligado. Então, digamos que você liga o celular pela fonte, está oscilando, mas não mostra nada na tela, a tela está preta. Você deve confiar primeiro aqui e depois no aparelho. Porque se está mostrando aqui que está ligado, mas o celular não mostra nenhum sinal de vida, então quer dizer que a tela do aparelho que está ruim. E você já tem seu diagnóstico e você vai fazer a troca dessa frontal para o seu cliente, passando para ele um novo orçamento. Essa aqui é uma fase pré-orçamentária. Então, o celular do cliente chega, não está ligando. Você, claro que passa uma previsão para ele e, se possível, você já testa na hora para passar o orçamento completo. Olha, cliente, o problema aqui é a tela. Olha, o problema aqui é a bateria. Eu vou fazer uma ativação, o valor é tal. Então, já está ligado, já está funcionando. Você já viu dois casos. O que é a exceção, ou seja, Blue e LG, e talvez alguns dos celulares emergentes de marcas não conhecidas, eles não são confiáveis no teste pela fonte. Mas agora o caso de 90% dos outros celulares é quando está funcionando, como reconhecer. Agora, e quando não está funcionando, como que você vai reconhecer também? Quando estiver oscilando, está funcionando. Lembra dessa rima. Qualquer outro resultado que não for semelhante a isso, não tiver numa oscilação, e claro, sem a luz de curto acesa, tem algum problema. Por exemplo, se a corrente estiver travada, então o celular também está travado. Você liga o celular e apresenta o consumo aqui de 0,200 e fica parado nisso, ou 0,20, fica parado nisso. O celular também está parado, está naquele logo lá da Claro, logo da Samsung, então quer dizer que não deu o boot no aparelho. Para você então ilustrar, entender melhor sobre aquilo que eu falei, que pode ser 3 problemas, ou a bateria, ou a tela, ou a placa, já vimos como saber se é a bateria, e agora vimos como saber se é a placa ou a tela. Para você perceber e ter uma ilustração, vou te mostrar um celular que ele vai ligar pela fonte, mas não vai mostrar vídeo, que é esse daqui, ó. Vou colocar, desliguei a fonte, coloquei os polos da ponta de prova nos locais corretos, já verifiquei isso, claro, na bateria do aparelho, e vou ligar a fonte. Quando já apresenta o consumo sem sequer ligar o celular, possivelmente algum resistor, algum aspecto de resistência do celular, ele não está na medida perfeita dele. Mas vamos fazer o teste da mesma forma, porque ainda assim o celular ele pode estar funcionando, como é o caso. Eu liguei, está tendo uma oscilação, e mesmo com a oscilação não mostra nada na tela. Então eu sei que o celular está ligado por aqui, mas aqui está me falando que não tem nada visível. Então, se ele está ligado, mas nada é mostrado, a tela está ruim. Já aprendeu várias coisas, já aprendeu algumas marcas específicas que você deve fazer o teste na bateria e com outra tela, e aprendeu também quando o celular está funcionando. Mas e quando o celular não estiver funcionando? Por exemplo, este daqui, bem antigo, mas representa a situação muito bem. Está travado na tela, ou seja, o sistema ele não dá boot, ele não inicia, está travado. Aqui também está travado aqui, travado lá também, praticamente travado. Pode até dar uma oscilaçãozinha, só que você percebe que não é a oscilação saudável. Então, mesmo se você não vê a tela, se porventura você pegar um celular, ligou pela fonte e a corrente ela não oscila, ela está parada, o celular também está parado.
Aí você tem que passar um outro orçamento para o cliente. Por exemplo, nesse caso específico aqui, está travado, como que a gente resolveria isso? Possivelmente, provavelmente, a resolução seria fazendo um processo de software, refazendo o software do aparelho, que também você será instruído a fazer o teste e o procedimento. Travado no celular, travado na corrente também. Outras possibilidades que pode acontecer quando é problema de software é quando você vai ligar o celular, o aparelho ele vai ficar reiniciando sozinho. Já viu algum celular que aparece o nome da marca e ele desliga e liga de novo e desliga e liga de novo? Isso nós damos o nome de loop infinito. Ele fica no boot para o resto da vida. Se ele está reiniciando num loop, aqui também vai mostrar esse loop. Ou seja, ele vai chegar num pico de corrente e vai zerar, e vai chegar no mesmo pico de corrente e vai zerar. Então ele vai mostrar sempre as mesmas coisas. Mesmo se você não estiver vendo a tela, se estiver dando loop aqui, o loop também está no aparelho. Isso vale para quando o celular estiver travado numa corrente acima de ponto 100, ou quando é dois dígitos apenas, acima de ponto 10. Então, o problema de software é quando está travado, só que quando ele está acima de ponto 10 ou ponto 100, quando é 3 dígitos. Por quê? Quando o celular está muito fraco, você liga ele e ele chegou aqui no ponto 0,7, ou seja, chegou nem a ponto 100, quer dizer que esse celular nem teve a força suficiente para iniciar. Então não vai mostrar nada na tela e de fato aí é um problema muito grave que em 97% dos casos praticamente o aparelho está condenado, porque ele já não tem mais consumo, seu controlador de energia já não funciona da forma que deveria e isso se alastrou para os demais componentes. Então, recapitulando, se estiver oscilando, está funcionando, está saudável. Se estiver travado, aqui também está travado, você faz o processo de software. Agora, se deu aqui ponto 0,7, ponto 0,9, ponto 0,8 e travou ali, ou zerou, apertou, mostrou um consuminho e zerou, aí está condenado, o problema está na placa. Quando o problema é na placa, para vocês terem uma visão um pouco maior sobre o assunto, pode ser várias coisas. Normalmente, a placa de fato ela está condenada, embora existem processos de tentativas, de diagnósticos da possibilidade do conserto dessa placa, que aí já entra no tópico de reparo de placa avançado. Por quê? A placa existem vários componentes, pode ser vários desses componentes estão com problema, pode ser apenas um. Quando é apenas um, dependendo do componente, é possível ter um conserto disso daí quando você já tem um conhecimento de reparo de placa avançado. Vou pegar mais um aparelho que vai aparecer um problema específico de placa, que eu vou mostrar para vocês. Vou desligar aqui. Por que eu desligo antes de manusear? Para as pontas de prova não se encostarem e não distribuir um curto-circuito no celular. Vou ligar a fonte, ligando também o celular. Percebeu? Tá travado. Se travou aqui, não chegou nem a ponto 100, ou seja, chegou aqui ponto 0,4. Está muito fraco o aparelho, ele não mostrou nem vídeo. Aí, nossa, mas essa tela, então ela está danificada. Só que o display desse aparelho estava funcionando, então ele não mostrou nem imagem. Esse aparelho já não tem mais consumo, todo o conteúdo, todo o controlador eletrônico dele que gerencia a carga já não está funcionando. Pode acontecer também de ficar assim, ó, com essa luzinha acesa de CC e até mesmo alterar a voltagem. A voltagem não pode ser alterada em momento nenhum. Quando essa luz aparece, quer dizer que os dois polos estão se encostando, quer dizer que o celular está em curto-circuito ou algum componente está em curto no celular. Então, nesse caso, também diagnosticamos
como uma placa defeituosa, mas é possível até, se for um curto simples, ou seja, se apenas um componente que está com esse problema, é possível até você chegar a esse componente e, através de tentativas, fazer uma troca dele, embora isso seja uma exceção à regra. Agora, eu imagino que você deve ter ficado curioso também, já que no início a gente já falou que celulares da Blue e principalmente da LG não são testados normalmente na fonte. Então vamos fazer esse teste do LG na fonte para você ver o procedimento que é um pouquinho diferente apenas. Nos casos do celular LG, se descobriu que tem como fazer os testes na fonte, na maioria dos aparelhos, só que com uma leve alteraçãozinha no procedimento. Os polos, você tem que colocar, aqui eu já olhei, e o primeiro do lado de fora é o positivo e o terceiro é o negativo. Porém, você vai colocar o negativo no terceiro com o segundo. Como assim? O positivo já está no polo correto e agora os próximos dois contatos vão ser pegados de uma vez só com esta garrinha. Então, você vai ter que juntá-los com muito cuidado e principalmente prevenindo, como eu estou verificando aqui com a visão mais próxima, que os dois polos não se encostem ali. Então, o que você faz no LG? Liga o polo positivo normal e o negativo no segundo e no terceiro. E aí, ligando a fonte, você pode ligar o celular da mesma forma, pressionando o botão Power. Ele já vibrou e vamos verificar por aqui, antes de olhar para a tela, se ele está em estado aceitável ou não. Ele apresentou um travamento e esse travamento representa possivelmente o problema de software. Mas, como você vai tirar a conclusão? Primeiro de tudo, você olha, não está mostrando nada na tela, então como você vai saber se é problema da placa ou se é problema de software? É bom você ter uma tela para testar, mas nós vamos aprender que quando a gente vai fazer o processo de software, a gente não precisa de estar vendo algo na frente para saber se o celular está ligado ou não. E aí você conseguiu aprender o poder dessa máquina. Você já viu sobre como dar choque na bateria e sobre como testar a placa do aparelho, como testar o celular. Se ele estiver ligando, vai oscilar. Se ele tiver com qualquer problema, vai zerar aqui, ou vai mostrar a luz de curto, ou vai travar, qualquer problema. E se ele estiver oscilando e não mostrou nada, é tela. Uma última informação é que caso você ligou e não mostra nenhuma corrente, antes de condenar a placa do aparelho, a gente tem que aprender a testar o botão, porque pode ser que o botão Power não está funcionando mais, e aí apertando ele não acontece nada. Nesta aula, você aprendeu a finalização do diagnóstico desses celulares que aparentemente não funcionam, estão mortos. Então, você já havia visto sobre como testar a bateria, mas caso não seja o problema na bateria, você vai então para a placa do aparelho, colocando 3,7 volts também na fonte de bancada, colocando a amperagem também, seja 2 amperes, seja 5 amperes, de acordo com a sua fonte, mas recomendado a ser no máximo possível. Você então vai colocar as duas pontas de prova nos polos da fonte, desligar a fonte, muito importante, você viu, colocou as pontas de prova no conector da bateria da placa do celular, ou do celular fechado ainda, ok, então você vai agora ligar o celular ou ligar a placa pelo botãozinho de power e vai verificar na telinha correspondente à amperagem, ao consumo deste aparelho. Existem vários diagnósticos de acordo com o que aparecer nesse consumo. Se a corrente estiver então travada,
bem possivelmente está com problema de software. Então o celular também está travado e você vai aprender neste curso a como solucionar esses também problemas de software. Agora, se essa corrente está zerada, possivelmente o celular, então a gente condena ele. Existem problemas bem profundos na placa, geralmente no controlador de energia, ou simplesmente o botão de ligar não está funcionando, também acarreta um não funcionamento do aparelho. Aí a gente vai ter que testar esse botão da forma que você também vai aprender. Mas se está travado entre 0 e 10 a corrente, então há um problema sério nessa placa. Se, por exemplo, a amperagem, a corrente estiver tendo picos, mas de repente zera, está tendo fuga de corrente. Só que quando que o celular vai de fato estar saudável? Quando essa corrente estiver oscilando, sem a luz de curto aparecendo, claro, na sua fonte. Então, se estiver oscilando a corrente, o celular está ligado e ele está abrindo todos os aplicativos possíveis. Mesmo se você não estiver vendo na tela do aparelho, se está oscilando a amperagem, mas a tela do aparelho está apagada, então você já descobriu já que o problema é da tela. Então, quais as 3 soluções para um problema de celulares como esse? O primeiro problema, você viu que pode ser a bateria. Você verifica a bateria. Se for ela, através de um choque, de uma ativação, vai funcionar. Aí você vai testar a placa, porque com esse teste da placa você vai descobrir se o problema está na placa do aparelho ou se está na tela. Na próxima aula, você vai já descobrir como então abrir esses aparelhos para poder chegar na placa e, mais do que isso, descobrir quais componentes que nós temos principais para a gente aprender a fazer teste de vibra-cal do aparelho, como testar o alto-falante. O aparelho não está saindo som. Será que o alto-falante está danificado? Como fazer esse teste? Como descobrir qual é o alto-falante? O cliente alega que ao ele mandar áudio no WhatsApp, ninguém ouve ele, ou quando ele recebe a ligação, a pessoa não ouve, mas ele ouve a pessoa. Problema possivelmente de microfone. Agora, como descobrir qual que é o microfone? Fique ligado para aprender cada vez mais.